Começando o vídeo um pouquinho diferente agora, sem a introdução, mas nessa hora era em torno de umas 8 e pouquinho, mais ou menos, e eu fui fazer skincare, né, lavar meu rosto e tudo mais, e aí depois eu fui comer, depois de uma meia hora, mais ou menos, de ter acordado, tomei o meu remédio, e aí eu fui comer, e pode perceber aí que eu tô comendo bolacha, mas eu tava com vontade de comer pão, na verdade. Só que não tinha pão e não tinha como eu ir comprar na hora. Então eu tive que ir na bolacha, que era a minha única saída mesmo. Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, estarei mostrando uma rotina realista no final de semana. Aqui, pelo menos a minha rotina, né? O que eu costumo fazer e tal. E normalmente eu vou tentar deixar pra de sábado ser o dia da limpeza. Então, se meu quarto, por exemplo, tiver com alguma desorganização que aconteceu no meio da semana e eu não tive tempo de arrumar, então eu vou arrumar. E limpar a estante também. Tipo, eu não limpo toda semana, mas, né, a gente tem que estar ali sempre limpando a estante pra não sujar os livros, pra não ter perigo de entrar bichinho também, né? Porque eu já vi muito relato disso. Então, eu vou tentar fazer aos sábados esse dia da limpeza, principalmente por conta da estante. Então, tipo, uma vez a cada 2 semanas, mais ou menos, eu pegar e limpar, por exemplo. Então, agora já são 10 horas e eu estou indo fazer exercício. Eu fiquei pensando se eu fazia de tarde ou se eu fazia de manhã. E eu decidi fazer de manhã, porque de tarde eu vou deixar pra fazer outras coisas que são um pouquinho mais demoradas. Então, se eu fosse fazer agora de manhã, talvez não desse tempo. Tanto que eu fiz até uma organização aqui. Eu tenho esse bloquinho de notas. E aí tem com as coisas que eu tenho aqui fazendo no dia. Em torno de umas 10h30, mais ou menos. Eu vou começar a fazer exercício e aí depois eu vou fazer uns 30 minutos, mais ou menos 30 a 45, dependendo de qual for o horário que eu terminar. E aí depois vai ser o horário que eu vou ter que esquentar o almoço, porque vai ser minha vez hoje de esquentar o almoço aqui em casa. Só que é só eu e meu pai que vai comer, então não preciso fazer aquele monte de comida, né? Mas enfim. Então, gente, agora estou indo fazer o almoço e aí tá aqui panela com arroz e feijão, que eu decidi fazer os dois misturados mesmo, é mais fácil. E aí que eu tô fazendo carne moída e aí depois eu vou fazer um ovo mexido que vai ficar junto com o arroz e feijão. Aí eu acho que eu vou fazer uns 3, 4 ovos mais ou menos, pra dar bastante. E aí, como eu e meu pai, então decidi fazer uma coisinha mais simples. E aí, aqui depois tá com um pote de alface. Eu tenho que pegar o tomate também pra eu fazer a salada no final. Então, gente, agora eu estou indo lavar a louça. Eu tenho esses pratos aqui pra lavar. E essas panelas não tem muita louça. Aí eu tenho mais isso aqui. Aí vai ser rapidinho pra eu lavar. E aí depois, provavelmente, eu vou começar a limpar as estantes já antes que fique muito tarde também. Bom, então, começando, né, eu fui tirando as coisas da estante e sem querer eu derrubei um dos meus álbuns e acabou dando uma variada na pontinha. Mas fazer o quê, né, gente? Eu fui descuidada e aconteceu isso, mas seguimos. Aí eu fui. Tava com minha garrafinha ali do lado também, né, pra eu ir tomando porque tava quente. E aí eu fui tirando um a um, arrumando espaço na cama, na mesa, na onde que tivesse lugar pra eu colocar as coisas, eu fui colocando. Aí, como eu sou apressada, eu tava tentando carregar um monte de coisa assim de uma vez. Mas, enfim, é mais fácil mas também foi desse jeito que acabou caindo o álbum. E aí, nessa hora eu fui arrumar a câmera, né, pra pegar melhor a estante. E o produto que eu ia usar tava quase acabando, então eu estava sofrendo um pouquinho pra conseguir tirar, né, o, o produto ali pra eu ficar passando. Mas no fim deu tudo certo e nessa hora eu também tava assistindo coisa no notebook. Por isso que eu dei aquela virada, porque tinha acontecido alguma coisa assim importante. E aí eu fui virar pra ver também. E trocar de episódio, porque tava no final. E aí eu fui mostrar a cor
que já tava o pano, e eu nem tinha limpado tanto assim, mas o que mais sujou tinha sido a parte de cima, porque os quadradinhos é, ficam mais limpinhos, mas em cima, na onde cai principalmente o pó, tava imundo, gente, sério, eu nem tinha reparado que tava tão sujo assim, então ainda bem que eu fui limpar, porque a situação, assim, realmente tava complicada, né? Mas aí, depois de terminar de limpar, eu fui limpar os livros, os álbuns, as coisinhas, né? Pra fazer eles darem uma respirada. E aí depois eu fui colocando de volta as coisinhas no lugar. Eu não ia mudar nenhuma organização, eu ia deixar do jeitinho que tava, eu só queria limpar mesmo. E aí todo esse processo demorou, assim, um bom tempinho, vou confessar, mais do que eu esperava, inclusive. Então, gente, terminei de organizar a estante aqui atrás, né? Como vocês podem ver, está limpinha e com as coisinhas de volta. Porém, a outra estante aqui fica aqui na frente. Não vai dar pra limpar ela hoje, porque tá muito tarde já. Tá ficando tarde, eu tenho outras coisas pra fazer agora nessa parte da tarde, né? Eu não sabia que ia demorar tanto. Então, né, imprevistos acontecem, então eu vou ter que deixar pra limpar amanhã ou talvez segunda, não sei. Mas enfim, né? Seguimos com a rotina agora. E é sobre isso. Bom, aí de noite, depois de ter terminado de fazer as outras coisas que eu precisava fazer à tarde, eu tava trabalhando, mas aí ao mesmo tempo fui jantar, né? Quando deu um tempinho, aí eu estava mostrando minha caneca da faculdade e tal. E eu também já tinha aproveitado pra fazer as coisas da noite, né? O meu skincare, colocar o pijama, tomar banho e tal. Então, gente, agora eu estava mexendo no Canva, começando a planejar um pouquinho sobre as coisas que eu vou organizar pro ano que vem, né? Porque vocês sabem que eu tenho esse bujo aqui, por exemplo, que daí eu anoto as coisinhas, que eu tenho vídeo organizando aqui. E aí eu decidi que eu não vou mais usar caderno, vou fazer tudo digital. Então aí eu comecei a planejar as coisas aqui já. E aí, tipo, o que é mais difícil fazer manualmente, eu já fiz aqui direto no Canva pra eu só colocar a foto depois e ir arrumando. Aí tem aqui o ano em pixel, que já tá tudo pronto. Aí tem os dias de leitura. E aí, por fim, tem o controle de água também, porque eu decidi acrescentar isso nesse ano, no caso, ano que vem, né? Pra ter, assim, um controle maior de quanta água eu tô tomando por dia, porque tem dias, assim, que eu acabo tomando menos, tem dias que eu tomo muito também, ou às vezes eu tô no tamanho certo, e minha meta até o final do ano que vem, no caso, né, 2024, é tomar 3 litros e 300 pelo menos por dia. E aí, por fim, aqui eu também coloquei a parte do calendário, que daí, no caso, em cada mês eu vou colocando aqui em cima o nome do mês, né? E aqui embaixo vão ficar os aniversários de amigos, parentes que eu tenho no mês. Aí aqui, vai ser do jeito que tava aqui mesmo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um mês. Por exemplo, aqui, aí vai ficar o nome do mês aqui, aí vai ter os dias da semana, quais são os dias, os feriados e tudo. E aí nessa partezinha aqui onde vai ficar os nomes das semanas vai ser de acordo com a cor que eu usar no mês, porque cada mês vai ter uma cor diferente. Então, aí basicamente do jeito que tá aqui é o que eu vou fazer nessa partezinha aqui. E aí ficou assim a organização, porque as outras coisas que eu tenho planejado, eu já tenho tudo esquematizado, tudo anotado, o que que eu vou querer ter pra eu anotar. Só que algumas coisas são mais fáceis de fazer manualmente, assim, tipo, por exemplo, esses quadradinhos aqui tem muito, porque tem os 365 que tem no ano, né? Então, daria muito trabalho pra fazer tudo um a um. Então, eu vim aqui no Word e aí eu fiz. No caso, eu excluí já a outra, mas aí tem. Aqui eu fui fazendo a tabelinha, tirei print e passei pra cá. Então, nessas partezinhas assim mais difíceis, eu deixei pra fazer pelo Canva mesmo. E aí também eu aproveitei pra planejar um pouquinho uma coisinha assim do que eu quero, o que que eu espero
pro meu 2024, que ainda não tá pronto no caso, ainda tenho mais coisas pra fazer, mas eu estou com muito sono, porque, olha, o horário já não era pra eu estar acordado nesse horário ainda, mas eu me perdi no tempo enquanto eu fazia as coisinhas aqui. Bom, já no outro dia eu acordei, fiz a minha rotina normal, né? Fiz skincare, comi, troquei de roupa, fui pra igreja, porque era domingo, dia de eu ir pra igreja, como vocês sabem. E aí depois eu fui num restaurante com meu pai, meu irmão e minha cunhada. E aí vocês viram meu prato, e aí eu estava tomando o meu famoso suco de morango com leite, porque vocês sabem que é o meu suco favorito. Gente, já é domingo à noite agora. E de tarde, assim, eu simplesmente não tive condições de gravar. Porque eu literalmente passei a tarde inteira mal. Tipo, literalmente. Eu, no restaurante lá, quando eu fui comer, né, que vocês viram, eu comecei a passar mal, tipo, muito mal. Aí eu cheguei em casa e eu não conseguia, tipo, se eu ficava em pé, doía. Se eu ficava deitada, doía, tipo, o meu corpo inteiro, sabe? No máximo, se eu ficasse sentada, a dor diminuía um pouco, mas ainda assim tava muito presente ali. Então, o que que eu fiz? Tentei achar uma posição confortável na cama e fui dormir. Mas, tipo, eu tô até agora passando mal. Sinceramente, nossa, sério. Hoje, assim, o dia foi uma beleza, viu? Mas agora de noite, vocês sabem que eu trabalho, né? Atendendo pedidos na lanchonete do meu pai. Porém, como é só pelo WhatsApp, então eu tenho alguns momentos assim que eu posso ficar parada, digamos assim. Então, agora eu estarei indo fazer papel de rascunho pra gente anotar os pedidos, porque tá acabando. Eu já cortei alguns recentemente, mas gasta bastante, né? Então eu tenho que cortar mais, e aí é o que eu vou fazer agora, tipo, enquanto não vai chegando pedidos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que, na verdade, antes de começar a cortar os papéis, eu estou aqui no meu notebook arrumando meus seguidores do Twitter, porque eu já fiz isso com a rede vizinha, né? E agora eu estou fazendo com esse aqui também. Daquele negócio, tipo, seguir pessoas que você gostaria de acompanhar e que vão te agregar em alguma coisa, sabe? Então, tem muita gente aqui que eu sigo, que eu não faço a menor ideia de quem é, e que, tipo, não vai fazer diferença pra mim. E também vocês sabem que eu não sou mais fã do BTS, né? E eu sigo muita ARMY, então aparece muita coisa deles pra mim, coisas tipo que não são mais do meu interesse. Então eu estou limpando os seguidores agora e as pessoas que eu sigo e deixar tipo de coisas que eu acompanho, de grupos que eu acompanho e de alguns famosos também que eu gosto de acompanhar. Só que tem muita coisa ainda pra eu fazer. Então, provavelmente eu vou começar a fazer um pouquinho agora e terminar depois, tipo, em algum outro dia, porque se eu for deixar pra fazer tudo isso aqui só agora, tipo, hoje, eu vou ficar no resto da noite fazendo isso aqui. E aí não vai sobrar tempo pra fazer as outras coisas. Mas enfim, eu vou, sei lá, mais uns 10 minutinhos aqui, e aí depois sim que eu vou começar a cortar os papéis. Então, nessa hora, eu estava arrumando as coisas. Eu tenho uma pasta inteira. Essa pasta que vocês estão vendo aí, ela é cheia de papel para usar para rascunho, que são os papéis que sobram de quando eu vou na igreja. E aí eu dobro assim no meio e depois eu vou dobrando em mais 4 partes, porque daí dá bastante papel. E aí eu vou guardando e deixando ele no ladinho. Aí depois eu vou lá, pego sempre de 2 em 2 folhas, porque mais do que isso eu acho que fica muito grosso e difícil de cortar. Então eu prefiro ir deixando só de 2 em 2 mesmo. Aí eu vou repetindo esse processo várias vezes. Às vezes eu corto um monte assim de uma vez, às vezes eu vou de pouquinho em pouquinho. Aí eu tive a pausa para beber água, né? Importante. E aí eu fui cortando, repetindo sempre o mesmo processo, tentando fazer com um pouquinho de cuidado para dar um tamanho assim igual em todas as partes, para não ficar alguns papéis maiores, outros menores. E aí eu vou fazendo isso várias e várias vezes até eu achar que tá um tamanho bom. E aí eu vou pegando essas partezinhas cortadas que eu deixei reservado e corto de novo ao meio, porque daí dá mais 4 papeizinhos. E aí eu fico repetindo isso e normalmente eu escuto música ou assisto alguma coisa enquanto eu faço, enquanto eu vou cortando, né? Pra dar uma animada toda nesse processo. E nessa hora
eu também já tinha tomado banho, colocado pijama, feito o skincare, e aí depois, para encerrar a noite, eu fui ler um pouquinho. Eu estava lendo no Kindle, né, que eu tô lendo ainda 17 Mil Sentidos para Benjamin Park. Então, aí nesse momento, eu estava lendo na cama. E aí depois que eu terminei de ler o capítulo, eu desliguei, apaguei as luzes, arrumei a cama do jeitinho que eu gosto para dormir e acabou o meu dia. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos e até os próximos vídeos. Tchau!